parte ruim de ser vereador, quando eu falo que tem os prós e os contras, é que o vereador ele é um poder limitado. Então a gente tem um sentimento, por vezes a gente se encontra um sentimento de impotência. Você quer fazer, você tem a ideia, mas você não é quem executa. Né? O próprio nome já fala, poder legislativo, você vai ali legislar e fiscalizar. Poder executivo, ele está lá na prefeitura, com a prefeita, com o vice, é de fato quem executa. Então, às vezes eu tenho uma ideia, eu faço um projeto, às vezes o projeto é até aprovado, sancionado, mas o prefeito não executa. Aí a gente tem que comprar uma briga jurídica depois em cima daquilo. Ou eu faço um levantamento de uma demanda em um determinado bairro, de uma determinada população, e eu não posso propor aquilo que não é de iniciativa minha, é iniciativa do executivo. Então eu falo isso muito com os vereadores quando eu vou fazer curso fora, a gente encontra com vereadores de cidade, às vezes cidades menores que a nossa, o pessoal vem tirar algumas dúvidas, vê que a gente procura sempre estar estudando e capacitando, a gente acaba virando referência. E aí eu falo, infelizmente o vereador é um poder muito limitado. Para mim, essa é a pior parte. Quando você quer fazer e depende de outras pessoas para o seu serviço aparecer. Perfeito. Essa, para mim, é de fato a pior parte. Aí tem um pouco da liberdade, né? Apesar de Matosinhos não ser uma cidade tão grande assim, e vamos dizer, eu, graças a Deus, não fiz nada de errado durante meu mandato, não tenho nada a temer. Né? Acredito que as pessoas que tenham isso ficam com a sua liberdade ainda mais reprimida. Restrita, mas mesmo assim, a gente tem liberdade. Às vezes você não pode postar o que você queria com a sua família no final de semana, tem medo das pessoas te julgarem, porque agora você é um representante. Então, para mim, são as duas coisas aí que são a parte ruim. Entender. E a parte boa? A parte boa é quando você consegue fazer algo, quando você tem aquele resultado final que você fala, puxa, isso que eu fiz mudou a vida de alguém, mudou a vida de um determinado grupo de pessoas. Posso dar exemplos? Pode, lógico, deve. Nós conseguimos, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma equipe, tem outros vereadores também que nos apoiam. Mas no ano passado chegou um projeto na Casa Legislativa, de autoria do Poder Executivo, de reajuste salarial dos professores. Perfeito. Quase todo mundo já sabe, porque foi um assunto muito debatido, que existe um piso nacional para os professores, piso salarial nacional. E o Poder Executivo, na ocasião, não respeitou o piso. E o vereador, ele não pode mexer no valor do salário do funcionário público, lá da prefeitura, dos professores, por exemplo. É inconstitucional. Então, nós conseguimos comprar uma briga política. Né? Fiz audiência pública, chamei um grupo de professores, conseguimos provar que estava errado, usamos ferramentas que o Poder Legislativo nos dá, que é de produzir prova material, fazendo requerimentos para a prefeitura, e eu consegui que, na resposta do requerimento da prefeitura, ela assumisse tudo que eu queria, que tinha como dar o aumento, que o aumento era real, e ela foi lá, a prefeita foi e deu o aumento para os professores. Que ótimo. Então, assim, gente que eu nem imaginava me parabenizando, porque a gente conseguiu promover justiça. Um outro exemplo, quem é de Matosinhos sabe, lá tem um Palácio da Cultura, é um teatro municipal enorme, muito grande mesmo, cabe mais de 400 pessoas. Ele foi todo reformado pelo ex-prefeito, ficou lindo o espaço. Durante a sua reforma e durante o período de pandemia, não teve ali formaturas das escolas. Mas aí passou a pandemia, a reforma já estava pronta, as escolas começaram a fazer requerimentos solicitando o uso do espaço para produzir as formaturas. Perfeito. Então, de prézinho, primeiro ano, terceiro ano, enfim, de quem tivesse que formar. E a prefeitura estava negando o espaço. O Poder Executivo estava respondendo esses requerimentos, negando o espaço. Aí chegou a demanda para a Casa Legislativa. Eu falei, não, essa briga eu vou comprar, porque isso é uma injustiça muito grande. Aí teve escola particular fazendo evento lá, e as públicas estavam proibidas de fazer formatura. Eu falei, não, isso não está certo. Foi a primeira coisa que me veio na minha cabeça. Então vamos comprar essa briga. E comecei da mesma forma a produzir perguntas, requerimentos, e fomos para o lado político, fomos para a rua, fiz vídeo, a população abraçou, conseguimos mostrar que era uma injustiça que estava sendo feita pelo Poder Executivo, e aí a prefeita foi lá e liberou o espaço para as escolas poderem fazer formatura. Fui até homenageado, tá até no Instagram lá, pelas formaturas que tiveram, fui homenageado lá. E é tão interessante, né? A classe que tem essa missão de formar o ser humano, que são os professores, tradicionalmente no nosso país está sendo tão desvalorizada, né? E também, né, a gente sabe que cada final de ciclo
da vida de um ser humano, ele tem que ser celebrado, né? E deixar um grupo de jovens, seja lá do prezinho, do ensino fundamental, médio ou superior, poder, de fato, celebrar num espaço público. E eu não conheço lá o espaço, mas eu lembro que você me falou que ficou muito bonito. Ficou bonito demais. Interessante você falar isso. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz para a gente poder conseguir essa liberação do espaço foi trazer os formandos para dentro da Câmara Legislativa, para a nossa sessão ordinária. E aí eles levaram faixas, cartazes, e um dos discursos que eu fiz lá foi exatamente esse. É claro que, por exemplo, hoje eu sou mais velho que aquelas pessoas que estavam formando, aqueles jovens. Eu já vivi outras experiências que eles ainda não viveram. Você, mais velho que eu, já viveu experiências que eu ainda não vivi. Então a vida tem vários ciclos. Naquele momento, para aquele jovem, era o momento mais importante da vida dele. Sim, com certeza. Então tinha que ser celebrado num espaço à altura. As formaturas estavam sendo feitas em ginásio poliesportivo, o eco, o espaço sujo. Não é compatível com o evento, né? Com uma celebração, uma formatura, o final de um ciclo e início de um novo ciclo, né? Criando mais desejo, vontade no ser humano em si, em melhorar. Porque quando a gente enaltece o valor do ser humano, ele deseja querer melhorar cada vez. Parabéns aí por esta atitude.